Queridos, Mateus, capítulo 5, verso 21 até o verso 26, diz-nos assim, a palavra que é do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos de Jesus, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, porém, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, diz Jesus, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa semana aconteceu uma experiência muito interessante comigo, e eu procuro guiar minha vida pautado nas Escrituras, e planejar com bastante tempo de antecedência todas as mensagens. Então, há vários meses eu já havia planejado para essa noite começar a exposição na carta aos Hebreus, estudei, me preparei para isso, mas desde ontem um incômodo bateu de maneira muito forte em meu coração, e embora eu seja presbiteriano, acima de tudo eu pertenço a Deus, e eu creio que seu Espírito é vivo, e como o Espírito vivo que é, tem absoluta liberdade para falar, incomodar e é soberano, porque quem comanda na igreja, quem comanda a sua igreja é o próprio Deus que deu sua vida por ela. E hoje, durante o dia, eu recebi um incômodo terrível na minha alma e fui levado a pregar sobre esse assunto, que nos fala sobre como agir nos mais diversos problemas de relacionamento que a gente enfrenta. E uma coisa é fato, problemas de relacionamento, infelizmente, sempre existirão, onde ali estiverem dois seres humanos ou mais juntos. Porque o ser humano tem veneno de serpente correndo em sua veia. É descendente de Adão e Eva. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que desde a mais tenra idade, pequenininho, os nossos pais já nos conceberam em pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, Paulo diz que não existe um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem pratique o bem. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Paulo diz ainda em Romanos 3 que nós usamos a nossa língua para praticar o mal. Tiago, irmão de Jesus, escreve uma carta no finalzinho das Escrituras, bem no finalzinho do Novo Testamento, e no capítulo 3 ele fala sobre a língua. Ele diz que a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade. Da língua pode sair uma pequena faísca que incendeia uma grande floresta e faz mal a muita gente que está ao redor. A gente sabe muito bem que as nossas palavras têm o poder de trazer vida, de estimular, de encorajar, de ajudar, mas também de destruir. Esposas que crescem frequentemente, desenvolvem seu relacionamento com maridos acusatórios, insensíveis, gritões, ignorantes, agressivos, ofensivos. Você não presta para nada, você não sabe fazer nada, você não faz nada direito. A gente sabe que aos poucos, e você que é mulher e se passa por isso em casa, você sabe o quanto essas palavras geram um impacto destruidor sobre a sua vida. Homens que, à medida em que os anos vão passando, vivem em constante desrespeito por parte de suas mulheres. Você é um irresponsável, você não consegue nem viver essa vida dessa casa com responsabilidade, você não faz nada que presta. Homens que crescem sendo desrespeitados continuamente vão entender o poder dessas palavras à medida em que o tempo passa. Filhos que são continuamente desrespeitados, agredidos verbalmente por seus pais, sabem do que eu estou dizendo, quando chegam na adolescência, na juventude, começam a possivelmente desenvolver uma série de outras patologias, lá atrás, porque palavras têm o poder sim de destruir. Augusto Nicodemos, o pastor da primeira igreja aqui, conta que sua filhinha, alta, grande, não sabia andar de bicicleta, e um dia levou ela para o parque, e por ela ser alta como ele é alto, ela estava na bicicleta e toda desengonçada, e passou uma menina mais velha que ela, na bicicleta ao lado, sem rodinha nem nada, e disse, como é que pode?
Uma menina desse tamanho não sabia andar de bicicleta. Mas você é uma molenga, hein? E ele disse que a sua filha recebeu aquela palavra num impacto tão grande em sua alma, tão grande, que por mais de uma década não conseguiu subir numa bicicleta. Depois conseguiu vencer tudo isso, aprendeu a andar de bicicleta, mas eu imagino os nossos meninos que sofrem bullying na escola, as sequelas que eles carregarão para o resto da vida, nos ambientes de trabalho, onde há muita conversa, muita fofoca, muita calúnia, muita difamação. A igreja se torna literalmente um inferno, quando partidos se formam aqui dentro, e pelas costas um grupinho fala de outro, que fala de outro, que fala de outro, aquele entrar sempre rígido, sem ser amável, sem ser dado aos relacionamentos, sempre trancado em sua introspecção, às vezes ofensivo. Jesus vai nos falar como lidar com os diversos problemas de relacionamento. E os versículos 21 a 26 nos fala quando nós ofendemos alguém, que é uma área que a gente não gosta muito de tratar. A gente fica muito machucado quando alguém nos ofende. Mas Jesus começa tratando do seguinte ponto: como é que eu tenho que agir quando eu ofendo alguém? E aí ele vai dizer no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, e ele cita o sexto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. Depois ele cita Deuteronômio 5, versículo 17. Em Deuteronômio, Moisés fala sobre aquelas pessoas passíveis de pena de morte. E ele cita Deuteronômio 5, versículo 17. Quem matar estará sujeito a julgamento. No verso 22, Jesus diz, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus, ele expande aqui o conceito. E ele diz que o sexto mandamento não contempla apenas atitudes externas, mas tem a ver com o meu coração. Quando eu pego uma arma e tiro a vida de alguém, eu transgrido o sexto mandamento, não matarás. Mas Jesus diz, não é só isso. Quando eu me iro sem motivo contra uma pessoa, quando eu profiro um insulto contra outra pessoa, calunio o seu nome, difamo o seu nome, faço maledicência, usando um português claro, me torno um fofoqueiro, não dando ao outro a chance de se defender, eu transgrido o sexto mandamento, eu também estou cometendo assassinato. E Jesus vai um pouco mais longe, ele diz que quando eu começo a chamá-lo com palavras pejorativas e insulto a pessoa, eu também transgrido o sexto mandamento. A palavra que ele usa aqui, no final do versículo 26, é tolo. No original a palavra é raca, significa insulto. É como eu chamar alguém de imbecil, seu burro. E por aí afora, você pode pensar em vários adjetivos. Qualquer uma dessas palavras, quando proferidas no contexto da relação com as pessoas, se conjuga como a quebra do sexto mandamento. Eu estou assassinando alguém. Você não presta, seu moleque, você não vale nada, você não sabe fazer nada que presta, você nunca aprende. Ensina e nunca aprende. Transgressão do sexto mandamento, está assassinando alguém. Vem cá, deixa eu te contar, você sabe daquele irmão ali? Você sabe o que ele é capaz de fazer e o que ele fez? E aí começa os tititis, 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 tititis. Assassinato. E aí Jesus, ele vai seguir dizendo nos versículos 23 e 24, o que fazer quando a gente quebra o sexto mandamento? Não é se eu quebrar, é quando eu quebrar, porque eu quebro o sexto mandamento com frequência. Tiago 3 diz que essa língua que a gente tem é um mundo de iniquidade, é um mal incontido. A gente não consegue domar essa língua. A gente doma o leme pequenininho de um navio grande,
e a gente conduz o navio para onde a gente quer. Tiago diz que a gente põe um cabresto pequenininho na boca de um cavalo, direciona os passos do cavalo, mas a gente não consegue controlar a nossa língua. Provérbios capítulo 16, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder dos lábios. Quem aprende a usar os lábios promove vida para as pessoas que estão próximas a ele. Então, quando eu quebrar o 6º mandamento, quando eu assassinar minha mulher, quando eu assassinar meu marido, quando eu assassinar meus pais, meus filhos, meus irmãos de fé, meus colegas de trabalho, o que eu tenho que fazer? Nos versículos 23 e 24, Jesus ensina: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A linguagem de Jesus é muito importante, porque ele nos traz para o ambiente de culto, ao trazer ao altar a tua oferta. É bem verdade que Jesus ainda estava vivo, os seus discípulos conheciam a realidade de culto, que era prestada no templo com sacrifícios de animais. Alguém em pecado vinha ao templo, trazia um animal, o animal era morto, seu sangue era derramado, o animal com sangue derramado substituía o pecador. Aquele animal, ao ser queimado no altar, Deus recebia aquele sacrifício no lugar do pecador para perdoá-lo. Quando Jesus usa a linguagem de culto, ele está dizendo: quando você vai cultuar a Deus, ali é o momento mais importante para você se lembrar de quem você se ofendeu. Porque é no culto onde você canta, é no culto onde você ora, é no culto onde você agradece pelo perdão que você recebeu de seus pecados. O culto é o ambiente propício para você se lembrar. Jesus está dizendo: ali te lembrares. Você tem que fazer força para lembrar, porque quem é machucado nunca esquece, mas quem machuca esquece rápido demais. Então faça força para lembrar, e veja o que Jesus diz: quando você se lembrar de alguém a quem você ofendeu, deixa no altar a tua oferta. Não é para você trazer dízimo, e não é para você pôr dinheiro aqui, trazer oferta, trazer nada. Isso é muito sério, gente, porque para Deus, os nossos relacionamentos ajustados é muito mais importante que o culto que a gente oferece a Ele. Como é que você vai oferecer culto a um Deus que te perdoou, se você está dizendo que, perdoado de todos os seus pecados, não consegue perdoar outra pessoa? Como é possível o seu culto ser verdadeiro a um Deus perdoador, se você alimenta intriga, mágoa, rixa, probleminha, picuinha com outra pessoa? Como é que Deus pode aceitar o seu culto? Como é que você pode ter, me perdoe a expressão, é forte, ter a cara de pau de pedir perdão a Deus, se você sabe que você ofendeu alguém e você não quer se reconciliar com essa pessoa? Deus não vai aceitar o teu culto. Mas Jesus quer receber o nosso culto. Deus deseja nos receber. Ele está dizendo: depois de reconciliar, volta. Presta teu culto a Deus. Deus quer receber o nosso culto, mas com o coração no lugar. Reconciliar, gente, pode envolver pedir perdão, devolver alguma coisa, porque reconciliar tem a ver com retribuição, tem a ver com ajuste de contas, retratação e reparação. Reconciliar envolve você se humilhar. Eu passei um dia por uma experiência extremamente dolorosa. Eu lembro que, morando em Séries ainda, eu soube que havia uma pessoa que estava com o coração torcido contra mim. E eu soube: o fulano de tal não suporta ouvir o teu nome e nem saber de você. Eu falei: mas que é isso? Eu não convivo com essa pessoa, não tenho relacionamento com ela, por que essa pessoa está com ódio contra mim? Será que eu fiz algo sem saber? E eu fui para o culto, preguei no culto, e eu incomodado o culto todo, terminou o culto, eu entrei no carro, estou indo para casa, e eu falei: eu preciso ir na casa desse rapaz. Deixei a Raquel em casa, mas o Marcelo, liguei para ele: onde você está? Estou em casa, vou dar um pulinho para a gente conversar. Fui até a casa dele,
sentou aquele rapaz e a mulher dele. Olha, nitidamente eu percebo que você está com um problema comigo. Eu vim aqui porque eu preciso saber. Eu fiz algum dano, eu cometi algum dano contra você. Porque se eu tiver feito isso, nós precisamos resolver. Eu não posso trazer um inimigo, sem nem saber que é meu inimigo. E eu sentado no sofá da sala daquele cara, na casa dele, ele na frente da esposa me descascou. Eu acho isso a teu respeito, acho isso a teu respeito. Tudo de coisas que ele via sobre mim e criou um julgamento. Eu acho isso, acho aquilo, acho isso, acho isso, acho isso. Eu pensei, o que eu posso fazer? Se ele pensa isso a meu respeito, sem conviver comigo, eu falei, tudo bem, meu irmão. Então você me perdoe. Daquele dia em diante, ele continuou não gostando de mim. O que eu pude fazer? No que dependeu de mim, sem eu saber, eu fui até ele para tentar me retratar. Eu trago o meu culto a Deus em paz, com a minha consciência limpa. Quando você se humilha, você alcança o respeito das pessoas. Sua consciência fica em paz. E não há nada melhor que você estar em paz. E Jesus, nos versos 25 e 26, ele termina falando sobre a urgência da reconciliação. Ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui Jesus usa a linguagem de tribunal. A pessoa sabe que é culpada quando ofendeu outra pessoa, ela sabe que quando chegar na presença do juiz será condenada e irá para a cadeia. Isso era muito comum no primeiro século, não acontece tanto no Brasil de hoje. Alguém com dívida ia perante o juiz com o seu acusador. Se aquilo fosse comprovado, ele iria imediatamente para a cadeia. Detalhe, sua mulher e seus filhos eram vendidos como escravos, eram obrigados a trabalhar, até que lhe fosse pago o último centavo. Olha só que negócio sério. Jesus está dizendo, você está indo para o tribunal, o teu acusador está perto de você, você sabe que você vai ser condenado. O que você tem que fazer? Corre, meu filho, entre em acordo. Ó, eu te devo, eu sei que eu te devo, eu estou sem dinheiro, vamos dividir esse negócio, vamos parcelar em tantas vezes, está aqui, ó, eu passo a promissória de tal coisa, eu te dou minha casa em avaliação, eu te passo o que você quiser como garantia, mas por favor, vamos resolver isso, antes de chegar ao juiz. O que Jesus está dizendo em termos práticos é o seguinte, enquanto você está nessa vida, reconcilie-se com as pessoas, reconcilie-se, porque você um dia chegará no tribunal de Deus, e ali não haverá mais misericórdia, e não haverá perdão. O momento para resolver os problemas, para aprender a se relacionar com as pessoas, parar de culpar seu temperamento, sua personalidade, seus ataques de cólera, é aqui, nessa vida. Entre em acordo sem demora. E eu creio, meus queridos, que se a pessoa é crente de verdade, vai deixar de lado o seu orgulho, vai deixar de lado o seu apego por seu nome e vai correr para resolver o problema com quem ela tiver que resolver. Porque em primeiro lugar nós nos preocupamos com nossa reputação diante de Jesus Cristo, que nos vê de dentro para fora, que conhece o nosso coração e aceita ou não o culto que oferecemos a Ele. O que Ele diz é que se ofendemos alguém, se nossa vida é de fofoca, de maledicência, de contenda, não adianta cantar, não adianta arrepiar, não adianta chorar, não adianta pôr o valor que você põe aqui em gasofilácio, nada disso vai convencer a Deus. Ande direito com as pessoas, essa é a maior prova de que você é um discípulo verdadeiro de Jesus. E aí você pergunta, pastor, e o contrário? Quando alguém me ofendeu, o que eu devo fazer? Vamos lá para Mateus capítulo 18,
rapidamente e ver o que Jesus nos fala em Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Aqui Jesus nos dá 4 passos de como agir quando alguém me ofendeu. Em Mateus capítulo 5 é o que fazer quando eu ofendi alguém. Agora em Mateus capítulo 18 é e quando alguém me ofendeu, o que eu devo fazer? Veja só, o primeiro passo que Jesus diz que nós temos que dar é: resolva o problema entre você e a pessoa somente. Não envolva mais ninguém. Não faça daquilo ali não divulgue o problema. Se teu irmão, Mateus 18, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Quem, gente? Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O objetivo de Jesus Cristo é a reconciliação, porque não há nada pior para a nossa alma, para a nossa vida, do que a gente carregar pessoas assassinadas no nosso coração. A amargura corrói, destrói, mata quem a carrega. Deus fala para Caim: Caim, pelo amor de Deus, meu filho, olha a amargura que está no teu coração, o pecado quer te destruir, mas cumpre a você dominar esse pecado. Caim fecha seus 2 ouvidos à voz de Deus, no ato seguinte assassina seu irmão, se torna iracundo, cínico, odioso, não aceita o juízo de Deus. A amargura nos cega, a amargura nos consome, a amargura nos destrói. E o pior, gente, é que a amargura tem um efeito de um buraco negro. Ela vai atraindo todo mundo que está perto de nós. Eu não sei se você já teve a infelicidade, e eu espero que não, e que nunca tenha, de conviver com alguém amargurado na igreja. A culpa é do pastor, a culpa é do presbítero tal, a culpa é do diácono, a culpa é da irmã que vestiu tal roupa, a culpa é do fulano que há 10 anos atrás falou uma coisa que ela descobriu. A pessoa vive arrumando muleta para a sua amargura, e ela vai contamina sua família, contamina seu grupo de relacionamentos. Ela funciona como um buraco negro que vai absorvendo a vida que está ao seu redor e destruindo gente. Primeiro passo para resolver o problema de alguém que pecou contra mim: vá só você até a pessoa e resolva vocês 2, olho a olho. Vamos almoçar hoje? Onde você está? Precisa me encontrar. Você me ofendeu. Você transformou minha vida no inferno. Você dificultou as coisas para mim. Nós precisamos resolver isso. Aí Jesus diz: se a pessoa ouvir, pronto, vocês resolveram o problema. Ninguém mais foi envolvido no negócio. Vocês vão voltar a andar em paz. Mas e se a pessoa não quiser me ouvir? Ela me ofendeu, me prejudicou, me deu um prejuízo enorme, é crente, é irmão de fé, e se ela não quiser me ouvir? Aí Jesus fala para nós do segundo passo que está no versículo 16. Ele diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se a pessoa não te ouvir, você vai pegar 2 ou 3 pessoas maduras na comunidade de fé, crentes maduros, idôneos, gente sólida em quem você confia, vai levar até a pessoa e vai dizer: olha, nós viemos aqui porque nós sabemos que tem havido uma rixa entre vocês, uma lacuna entre vocês, que a relação de vocês está trincada, e que você não quer se reconciliar, você não quer se retratar. Se aquela pessoa for movida em seu sentimento, a reconciliação foi estabelecida. Se mesmo com esse segundo passo, mesmo com a intervenção de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa continuar endurecida em seu coração, Jesus nos dá a direção do terceiro passo no versículo 17. Ele diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Você agora vai reunir a liderança da igreja e vai dizer: olha, aquele irmão me prejudicou, aquela irmã me danificou profundamente, prejudicou meu nome, minha reputação, tudo. Eu fui até ele ou até ela, não me ouviu. Eu chamei mais fulano e ciclano, gente séria, para tentar reconciliação, não ouviu. O que restou para mim agora é falar para vocês, a liderança da igreja. Aí a liderança da igreja, o conselho reunido,
vai chamar aquele irmão ou aquela irmã e dizer: o que está acontecendo que você não quer reconciliar? Por que teu coração está transtornando desse jeito? Por que você não admite pecado? Você não sabe que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Que um pouquinho de sujeira no teu coração vai destruir toda a tua vida? Você não consegue enxergar isso? Que você não é o primeiro e nem o último que entra por esse caminho infernal? Mas Jesus diz que se essa pessoa ainda com a orientação e a exortação da liderança da igreja não ouvir e não se mover em direção ao arrependimento, a igreja tem que, infelizmente, e quando se chega a um ponto desse, é infelizmente, dar o quarto e último passo. Ele diz no final do versículo 17: e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Infelizmente, isso aqui é pouco realizado hoje pelas igrejas evangélicas no Brasil, que é aquilo que a gente chama de disciplina. O que Jesus está dizendo é o seguinte: levem o evangelho a sério. Se alguém que presta culto, que agradece por ter recebido todo o perdão de seus pecados, se recusa a confessar pecado a alguém que a ofendeu, ou se recusa a perdoar, essa pessoa precisa ser excluída da igreja. Precisa ser excluída da igreja. Se há ambientes de maledicência, de fofoca, amargura, ódio, rancor, e não se resolve, e todos os passos foram percorridos, Jesus diz: discipline. Mas primeiro tem que lutar em busca da reconciliação, conversa, chama dois, leva para o conselho, tenta de tudo, porque Deus quer a restauração. Mas se a pessoa estiver endurecida a tal ponto pelo pecado, que não quer ser reconciliada, exclua da igreja. E aí Jesus traz algumas promessas. No versículo 18 a 20, ele dá 3 promessas. No versículo 18 ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está dizendo é que depois da igreja percorrer todo esse processo, se o irmão ou a irmã endurecida continuar e for excluída, Jesus vai confirmar a decisão da igreja. O que foi desligado aqui, olha a seriedade disso, foi desligado no céu. O que é ligado aqui, é ligado no céu. A segunda promessa de Jesus está no versículo 19. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que Deus ouvirá a igreja. A igreja vai dizer: Deus, nós oramos pela reconciliação. Deus, nós choramos por esse irmão, por essa irmã, nós buscamos. E isso é tão sério, meus irmãos e irmãs. Isso é tão sério porque se você vive como discípulo de Jesus, isolado do corpo de Cristo, se você não se preocupa com as necessidades de seus irmãos de fé, se você não se empenha em aumentar a intimidade com outras pessoas que fazem parte da sua família, a fé bíblica talvez não é a sua fé, porque Jesus diz que o mundo nos conhecerá pelo nosso amor uns pelos outros e uns com os outros. A realidade de distanciamento das relações, de esfriamento do amor, é marca da impiedade. A indiferença com o sofrimento do outro, com o caminhar com o outro no dia a dia, é marca de um coração que não foi encontrado pela graça. Um crente verdadeiro se preocupa com seu irmão de fé, se preocupa com os seus relacionamentos, porque os seus relacionamentos horizontais dizem tudo a respeito de seu relacionamento vertical. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais intimidade de serviço eu terei com as pessoas. É simples. Quando você vê alguém na igreja de Jesus, cheio de compaixão, de amor, de serviço, que põe a mão no bolso, abençoa quem sofre, pode ter certeza. O relacionamento com Deus está no lugar certo. Alguém amargurado, já entra com cabeça baixa, adora com cabeça baixa.
fala aqui, fala ali. O relacionamento vertical está profundamente prejudicado. E Jesus está dizendo, o desejo do meu Pai é a restauração. E a igreja tem um poder de legitimar a vontade de Deus. A terceira promessa que Jesus dá e última está no versículo 20. Porém, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus diz que Ele estará presente em todo o processo de reconciliação. Em primeiro lugar, alguém me ofendeu? Só eu. Não faço fofoquinha não. Só eu vou até ele. Vem cá, você me deu prejuízo. Vem cá. Eu soube que você falou a respeito do meu nome. Vem cá. Não resolveu? Chama 2 ou 3 pessoas de integridade. Tenta resolver. A pessoa não ouviu? Comunica a liderança. Não ouviu? É comunicar à igreja. E quando você comunica para a igreja de alguém que não quer se arrepender, é provável que essa pessoa hoje, no século 21, leve a igreja na justiça contra danos morais. Porque ela já chegou nesse ponto de endurecimento tão grande, que acha que tem direito de ter sua identidade preservada, ainda que tenha no dia do batismo e da profissão de fé, jurado na presença de Deus, respeitar a liderança da igreja e as escrituras, enquanto essa liderança fosse fiel às escrituras. Mas fazer o quê, gente? Nós temos que ser fiéis a Deus, antes de ser fiéis aos homens. O que Jesus quer dizer, num ponto central, não deixe suas relações adoecidas. Não deixe seu coração se amargurar. Não carregue pessoas na tua alma. Não dê sua língua ao mal. Não dê seu coração para carregar cadáveres. Seja uma pessoa de paz. Busque a paz. Faça o bem a quem te faz o mal. Abençoe quem te amaldiçoa. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Procure desenvolver sensibilidade em teu coração. Com tantos irmãos e irmãs que estão nesse momento sentados próximos a você e que passam por inúmeros problemas maiores que os seus. E você acha que a tua vida é que é difícil. Passe a conviver um pouco com gente, que você vai ver o quanto a vida de outras pessoas é muito mais difícil que a tua. E aí você vai começar a trocar a murmuração pela gratidão, a tristeza pelo louvor. Resolva seus problemas. Se você, enquanto a palavra foi sendo pregada, começou a se lembrar de pessoas a quem você ofendeu, saia desse culto, ligue, marque essa semana ainda. Não deixe a palavra de Deus esfriar no teu coração, não. Não permita que o terreno da sua vida seja um terreno endurecido. Resolva. Se é alguém aqui dessa igreja, se Jesus estivesse aqui nesse momento, Ele falaria. Se é alguém dessa igreja a quem você fez mal, a oportunidade é agora, se levante, vai até essa pessoa e resolva o teu problema. Se alguém fez mal contra a você, resolva o problema. Antes que você seja entregue ao juiz, o juiz ao tribunal, e do tribunal você vai direto à cadeia. Perspectiva de julgamento. Ore por isso, ore por sua vida. Busque a paz com todos. Seja uma pessoa de paz. Não carregue inimigos e não seja inimigo de ninguém. Isso é a marca de um nascido de novo. Essas palavras são duras, mas quem trouxe foi o próprio Deus. Eu sou apenas menino de recado, está aqui em Mateus 5, se você quiser conferir depois. Mateus 5, versos 21 a 26 e Mateus 18. Se você achou ruim, depois você vai brigar com Deus. E se quiser brigar comigo, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada.